Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Na nossa leitura de agora, a gente vai dar uma conferida nos pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas, tá ok? Vamos lá. A gente vai usar aqui os bichinhos novamente. O representante do grupo 1 vai ser o touro, tá? E o representante do grupo 2 vai ser o macaco. Então, escolham aí, de acordo com a intuição de vocês, touro ou macaco. E uma vez que vocês escolherem, é só lá na descrição do vídeo clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 1, vocês escolheram o touro, tá? Vamos lá então, dar uma conferida aqui nos pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas, tá? Eu vou colocar aqui, vou usar o tarô vice-versa. Não leio as cartas, né, no seu sentido reverso, mas assim, a minha leitura é mais intuitiva, então se eu virar a cartinha, é mais por causa da imagem, tá? Não afeta a minha forma de interpretar as cartas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar os pensamentos dessa pessoa sobre você, em relação a você nas últimas horas, tá? 10 de paus. 2 de paus, pajem de ouros, 3 de paus, rei de espadas, mais uma, 10 de ouros. Ok, nas últimas horas, o que essa pessoa tem pensado aqui em relação a você? Me parece que ela tem pensado aqui, ou ela tem pensado sobre as dificuldades, né, que envolvem essa conexão, essa relação de vocês, ou ela tem pensado bastante sobre essa situação de vocês, e acredita que tem que tomar aqui uma decisão, mas ela tem achado essa decisão muito difícil de ser tomada. Né, ela está avaliando, está estudando, e aqui tem uma questão sobre também o futuro, sobre expectativas aí para o futuro de vocês, sobre planos para o futuro de vocês. Então, com esse conjunto de cartas, a sensação que me dá é que essa pessoa nas últimas horas tem pensado aí sobre a conexão de vocês, o que funciona, o que não funciona, principalmente, né? Assim, quais são os obstáculos, o que vocês têm que trabalhar e etc, etc. Tentando entender e decidir na cabeça dela se ela consegue se ver tendo um futuro que nem um 10 de ouros com você, tá? Vendo um futuro assim, tipo, de escolher estar com alguém, de se assentar, de ficar calmo, tipo, ali se aquietar com alguém, né, construir ali algo sólido, concreto com alguém de verdade. E é como se essa pessoa estivesse analisando, né, se vocês têm o que é necessário para ultrapassar as dificuldades, se for o caso, ou se vocês têm o que é necessário de uma maneira geral, para ela considerar que vocês podem ter um futuro de fato juntos. E essa análise dessa pessoa aqui sobre essa condição de vocês, tá? Independente de como vocês estejam no relacionamento de vocês, parece estar sendo feita bem racionalmente, tá? Essa pessoa parece estar, de fato, né, usando, tipo, argumentos bem, bem, racionais para isso, né? Nessa questão dessa análise do futuro aí de vocês. Ó, a gente tem o louco, desculpa, os amantes, a estrela, as de paus, a torre, cavaleiro de paus e sacerdotisa. Aqui, gente, ela tá usando essencialmente, né, o lado racional dela para isso. Mas na mente dela é inegável, tá? Que vocês têm aqui uma conexão, mas eu sinto que ao mesmo tempo que essa conexão existe, é uma conexão forte e relevante, pode ser que vocês tenham algumas diferenças, né, que dificultem essa conexão de vocês, ou seja, o relacionamento, talvez o dia a dia, né? A reflexão aí pode ser que existam obstáculos nessa conexão aí de vocês, mas de fato ela vê, ela entende, ela sabe que existe,
né? Uma conexão importante aqui, ó. A gente tem os amantes afinal. Mas é uma escolha também muito difícil, porque eu sinto que tem tanto prós quanto contras. E sendo os amantes também têm quando se trata de escolhas, né? É uma escolha muito importante, porque é uma escolha que pode mudar a sua vida. Se você escolher um caminho, pode acontecer uma coisa específica, é como se você tivesse que fazer uma escolha que você vai abrir mão de outra coisa também importante. Então, de uma maneira geral, sem querer complicar mais, tá? É como se essa pessoa estivesse tentando enxergar além da conexão, enxergar além do que ela espera, enxergar além do que o coração dela diz e ver de maneira prática e racional se ela enxerga vocês tendo um futuro de fato, tá? Essa pessoa é como se ela tivesse aqui nos pensamentos dela, né? Fica claro como se ela tivesse medo de apostar em algo que vai desmoronar lá na frente, tá? Ela tem medo de se confiar só na conexão que vocês têm, tipo, a gente, né, a gente se gosta, ou eu sinto uma conexão especial por essa pessoa, e lá na frente, por causa de motivos práticos, racionais, assim, da vida real, do dia a dia, do cotidiano, as coisas desmoronarem, né? Parece que ela tem medo e é por isso que ela tá fazendo essa análise de uma maneira tão fria, vamos dizer assim, tentando, né? Fazer uma análise pensando nessa situação de uma maneira mais fria, né? Intuitiva. Mas ela reconhece aqui, né? Essa conexão. Mas é como se ela acreditasse que não pode se confiar só nisso, tá? Pode ser uma pessoa aqui mais prática, mais vivida, mais experiente, né? Aqui ela está exatamente tentando decidir, definir, fazer uma escolha pessoal para saber o que vem a seguir, tá? A sensação que me dá é essa. Essa pessoa aqui também, ela tá tentando ver aqui o próximo, o que que ela vai fazer, né? Aqui, como que eu vou me decidir? Essa pessoa internamente ela pode ter sonhos, desejos de uma vida a dois, assim, no sentido de estabilidade, de segurança, zona de conforto, que talvez ela não tenha expressado para você ainda. Talvez sejam desejos, né, que ela tem, assim, coisas com as quais ela sonha que ela não tenha dito para você, ou ela pode estar fazendo essa análise aqui em segredo, né, para que você não saiba ou cria expectativas sobre isso aqui, porque ela pode estar pensando mais lá na frente, mas talvez não seja o momento ainda de falar. Então, tem algumas questões sobre essa situação aqui que eu tô falando para vocês que essa pessoa tá preferindo manter em segredo, tá? É como se ela estivesse sentindo, analisando aqui e mantendo aí, por enquanto, só para ela, tá? Isso aqui tudo. Tentando não ali. Tentando não deixar transparecer, seja porque ela não quer dar falsas esperanças, caso a decisão dela não seja favorável, né? Ou porque talvez seja cedo e tal, mas pode ser que essa pessoa tenha aqui alguns planos ou alguns desejos para o futuro em termos de relacionamento que você ainda não sabe, tá? Em termos de se aquietar, solidificar, ter uma família ou algo, né, uma estrutura que seja familiar, tá? Vamos ver se o Panta diz algo mais sobre os pensamentos dela sobre você nas últimas horas. Ó, perseverança. Isso é bom, tá? Como eu falei, eu sinto que vocês podem ter desafios, mas me parece aqui, ó, que pelo menos, por enquanto, né, ela pode estar analisando, avaliando e tudo mais, mas parece que por enquanto ela tá aí disposta, né, nesse momento a continuar, né, lutando, vamos dizer assim, investindo nessa conexão de vocês, né? Ó, parece até que ela tá disposta aí a enfrentar o que quer que seja que tenha que ser enfrentado. Pelo menos nas últimas horas, o pensamento dela tem sido assim. Essa pessoa, como eu falei, reconhece a conexão que existe entre vocês como sendo algo importante, inclusive pode acreditar que existe aí algum tipo de destino, né, que une vocês, algum propósito.
tá? Ó, paixão, uma vontade aqui de viver, né? Essa conexão ainda de vocês, de explorar um pouco mais, de viver mais essa conexão de vocês, ver até onde vai dar, tá? Mas ela pode estar guardando aí tudo isso para ela por enquanto, tá? Pelo menos essa energia aqui, mas aqui parece promissor. Essa pessoa, por essas cartas aqui, ela pode estar pendendo mais pro lado de achar que vocês têm um futuro sim juntos, tá? Ela tá tentando decidir de uma maneira mais definitiva, tá avaliando, tá analisando. Não quer dizer que ela tá pensando assim, tipo, ah, vou decidir agora. Não, ela tá refletindo, pensando, avaliando, pesando, observando, vivendo, tá? E aqui me parece que por enquanto tá favorável para vocês. Essa cartinha aqui, ó, do viver e aprender, era o que eu tava falando pra vocês. Essa pessoa pode ser experiente, né? Já pode ter vivido algumas coisas e por isso ela aborda esse relacionamento de vocês dessa maneira, tá? Mais prática, mais decidida, mais analítica, né? Digamos assim, tá? Vamos para os sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas? Quais têm sido os sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas? O carro, a energia da força vital aqui, a lua, 8 de ouros, a estrela de novo, cavaleiro de paus. Tá, aqui, gente, ó, enquanto eu colocar as outras cartas, eu vou falando, tá? Aqui me parece que os sentimentos dessa pessoa nas últimas horas em relação a você. Aqui tá bem parecido assim, tá? Tem uma ligação com o que ela anda pensando, né? Eu sinto que essa pessoa, de fato, né, nas últimas horas, ela sente uma conexão importante com você. E aqui parece que ela tá com vontade, um desejo de dar uma aceleradazinha, sabe? Nessa conexão de vocês, para que as coisas aconteçam um pouco mais rápido. De repente, se vocês vêm ali lentamente investindo, evoluindo, se conhecendo, ela tá querendo vislumbrar melhor o que tem na frente e dar um passo um pouquinho maior ou andar um pouquinho mais rápido. Se a pessoa sente aqui uma conexão, mas por algum motivo ela parece estar um pouquinho angustiada, né? Nessas últimas horas, vamos dizer assim, parece estar um pouco ansiosa, angustiada. Eu sinto que ela pode, com essa incerteza, sabe, sobre o futuro de vocês. Não sei se houve algum fato novo, né, nessa conexão de vocês, que fez essa incerteza parecer mais óbvia, mas tem uma sensação de que uma incerteza, um mistério, essa confusão, sobre o futuro de vocês causa sentimentos confusos nessa pessoa, inclusive um sentimento de angústia, pode ser um medo, né? Como eu falei, de estar investindo ou de estar gostando de alguém que o futuro parece incerto, sabe? Ela tem medo de não dar certo lá na frente, de tudo desmoronar. Mas, tirando essa parte, né? Essa pessoa que parece aqui confirmando, está disposta a investir aqui ainda, perseverar, né, nessa conexão de vocês, em busca de uma felicidade aí com você. Ó, tá vendo? Essa pessoa tem uma esperança de que vocês consigam, né? O coraçãozinho dela fala que ela gosta de você e tem esperança de que vocês consigam aí realmente ficar juntos e fazer as coisas darem certo e que esse relacionamento funcione. Tem esperança de que você goste e queira investir nessa situação como ela, tá? Que seja recíproco. Então, aqui a gente vê que o sentimento dessa pessoa tá bem mais fofinho, né? Tá bem mais assim, ah, eu gosto. A cabeça realmente que tá tentando fazer essa análise de uma maneira mais fria, de uma maneira mais analítica, como eu falei para vocês. Algo pode ter acontecido que fez essa pessoa ficar com medo aí do futuro, tá? Do futuro de vocês. Se vocês têm, se não têm, pode ser simples fato do sentimento aqui, né? Aqui dessa esperança que ela tá criando, a expectativa que ela tá criando, isso causa um medinho também, tá? Porque assim,
Aqui, me parece que essa pessoa, né, com essas cartinhas aqui, ó, parece ser uma pessoa que vive muito bem sozinha, obrigado, uma pessoa solteira. Ela não é aquela pessoa carente que precisa estar sempre com alguém, que precisa estar se juntando com alguém, tá? É uma pessoa que escolhe estar com as pessoas porque ela quer, que ela acha que essa pessoa vale a pena e etc, tá? E eu sinto que esse pode ser o seu caso. Então, assim, ela decidir se deixar envolver, se deixar ter algo com você de fato e expectativas, planejar um futuro e etc. É como se fosse uma escolha, né? Na cabeça dela é uma escolha. Então, ela não quer escolher errado para se magoar depois, sabe? Então, assim, tem uma esperança de que as coisas funcionem e deem certo, mas também tem um medo aqui desse futuro que tá parecendo incerto ou confuso nesse momento para vocês. Então ela tá um pouco receosa, mas por enquanto aqui a balança tá pesando pro bom, né? Aqui pra vocês, tá? Como eu falei. Sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas. Ó, investigação. Então, essa pessoa tá observando, tá? Ela tá prestando atenção a tudo, ela tá avaliando exatamente, né? Ela tá como se fosse. Pode estar pensando até demais que tá causando essa angústia aqui, tá? Ó, planejamento, previsão, tentando ler a mente. Então, tem alguma coisa que pode estar intrigando essa pessoa ou deixando ela um pouco confusa, angustiada em relação a essa conexão de vocês, a ponto dela ter medo de dar um próximo passo, apesar de querer, sabe? Aqui, gente, ó, pode ser, ó, aqui pode ser um medo, né? Essa carta sempre me lembra o oito de espadas, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, essa pessoa, ela pode viver muito bem sozinha e ela abrir mão dessa liberdade porque ela gosta, tá? Da liberdade e tal e tal. Ela abrir mão, né? Pode na percepção dessa pessoa parecer um sacrifício, entre aspas, abrir mão da solteirice, da liberdade que ela tem, que ela gosta, por alguém que de repente lá na frente pode tudo dar errado. Então é como se ela tivesse uma cautela extra, sabe? Para ela não é fácil abrir esse espaço para alguém na vida dela, entende? Ó, essa carta aqui tá falando de raiva. Será que essa pessoa tá chateada com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Que essa pessoa pode estar ali chateada, triste, com raiva. Pode ser com raiva dela mesma, ou pode ser com raiva da situação, por ela estar se sentindo assim confusa, sem entender. Tem um sentimentozinho aqui meio que de raiva, né? Pode ser raiva, frustração, tá? Eu sinto aqui que para alguns de vocês pode ter acontecido alguma coisa que tá gerando essa dúvida, né? Essa sensação de insegurança sobre o futuro de vocês, tá? Aqui. Aí, por isso, ó, por causa de tudo isso aqui, dessa insegurança e etc, tudo que eu falei, essa pessoa tá tentando jogar a responsabilidade pro racional, pra cabeça dela, ó, decide aí, né? Eu não quero ser responsável por essa situação aqui, não. Então, o cérebro faz a sua parte, analisa, estuda a situação, vê o que é menos arriscado e etc, etc, tá? Eu sinto que é bem isso aqui. O touro fala sobre generosidade, prosperidade, gentileza. Você, a sua natureza generosa e querida, vamos dizer assim, eu conheço. Aqui, gente, me parece, né? A sensação que tá me dando esse touro é que essa pessoa pode ter uma aparência de ser uma pessoa muito forte, muito robusta, muito. é, Acho que a palavra é forte mesmo, mas eu sinto que por dentro ela é uma pessoa extremamente gentil, sabe? Amorosa, uma pessoa que, quando ela decide, né, investir, se entregar, ela faz isso de fato, mas aí ela corre um risco grande, sabe? Assim, de se magoar, se machucar. Então eu sinto que é por isso que talvez ela esteja nessa energia de cautela, de análise, sabe? Porque tá chegando numa zona perigosa essa conexão, esses sentimentos aqui, desse grupo um, tá? Se não ressoar com você, dá uma olhadinha na opção número 2. Signos de confirmação, Sol, ascendente seu desta pessoa. Gêmeos, Escorpião, Capricórnio. Áries, Aquário, na última, Leão. Letras H, U, G, D,
N, Z, C, O, I e a última J, tá? Então é isso que eu vejo aqui para vocês, grupo 1. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 2. Se ressoou, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram um macaco, tá? Vamos lá, então, ver os pensamentos primeiro dessa pessoa em relação a você nas últimas horas, tá? Pensamentos dessa pessoa em relação a você nas últimas horas. Depois a gente vê os sentimentos, tá bom? Então, vamos lá. Pensamentos dela em relação a você nas últimas horas. A lua. As de espadas. As de paus. 10 de copas. Força da energia vital. As de pau. Ou, louco. Essa carta aqui só tem nesse tarô, tá, gente? Ó, aqui eu posso começar dizendo pra vocês que essa pessoa parece estar meio confusa, né? E ela tá tentando, como se fosse clarificar ou entender alguma coisa aqui. Eu sinto que ela tá buscando uma clareza, sabe? Em relação a vocês, ou em relação a você, ou tentando entender alguma coisa, pode ser um comportamento seu, tá? Mas tem uma energia de uma pessoa que tá confusa e tentando entender. Pode ter algum mistério aqui. Pode ter a ver com seus sentimentos, tá? Também com esse cavaleiro de copas, ela pode estar tentando entender o seu comportamento e o que isso significa, né? Eu não sei qual foi a sua última forma de se comportar com essa pessoa, mas é como se ela estivesse tentando entender o que você fez, o que você tem feito e o que isso significa em termos de sentimentos seus por ela. Ela tá tentando ter uma clareza aqui, né? Me parece de uma forma bem clara, essa pessoa tá tentando ter essa clareza aqui. Que mais? Enquanto ela é engraçado, enquanto ela não conseguir entender aqui o que tá rolando, o que tá acontecendo, inclusive pode ter havido aí uma transformação, uma mudança de comportamento da sua parte, né? Essa carta do mundo tá mostrando aqui mostra essas borboletas, então vejo uma transformação. Essa pessoa tá tentando entender aqui, né? Enxergar a verdade, tá? Ter uma clareza, talvez para alguns de vocês pode ser que essa confusão esteja sendo causada por uma mudança de comportamento em que você está sendo menos cavaleiro de copas com essa pessoa, menos amorosa, menos querida, menos fofinha, menos flertante, paquerante, tá? Então ela pode estar um pouco assim, o que será que houve? O que está acontecendo? Qual é a verdade por trás disso? Dessa mudança de comportamento ou essa transformação? Se vocês terminaram, se afastaram, os pensamentos dessa pessoa têm girado em torno de entender o que foi que houve, o que aconteceu, o que acabou, por que as coisas, né, se transformaram, mudaram entre vocês, para levar a esse ponto, tá? Aqui enquanto ela não entender, me parece que ela não vai agir, né? Parece que ela não vai tomar uma atitude. Essa pessoa aqui se sente de mãos atadas, mas essa cordinha aqui, quem tá colocando é ela mesma, tá? Então é como se os medos estivessem segurando essa pessoa, estivessem impedindo essa pessoa de agir. Eu sinto que aqui as dúvidas, né? As confusões, os pensamentos confusos sobre o que de fato tá rolando ou rolou aí com você, o seu comportamento, essa mudança e etc, tá? Essa pessoa aqui, gente, eu tenho uma sensação de que não é uma mudança, não é uma mudança positiva, que ela esteja enxergando em você, no sentido de, você ficou mais amoroso, amorosa, mais fofo e tal. É uma mudança que para ela é vista como negativa, tá? Ou você deixou de ser querido, fofo, ou as coisas terminaram, vocês se afastaram, você ficou mais frio, fria. Porque aqui essas cartas me dão uma sensação de um medo de agir e errar. E também essa questão aqui da energia da força vital com 10 de espadas, pode ser que ela esteja sentindo aí meio que uma quebra de conexão ou com receio de que esse seu comportamento
esteja dizendo isso, que vocês, né, acabou essa conexão aí, ou que mudou para você, que você não quer mais saber. Então, existe aqui uma energia de uma pessoa que tá temerosa, assim, em termos do que esse comportamento, o que aconteceu, o que isso de fato significa, sabe? E é como se ela tivesse ali com um receio de ser muito otimista e se iludir, ou então aceitar os fatos e tá vendo coisa demais, se precipitando. Tem uma pessoa que tá com muito medo de chegar a conclusões precipitadas ou conclusões que ela não vai gostar de concluir, né? De chegar a essa conclusão aí, por exemplo, que para você a conexão rompeu. E aqui tem também, ó, essa pessoa pensa. Eu sinto que essa pessoa tá se enganando, tá? Aqui. No sentido de que ela sabe exatamente o que houve, ela sabe exatamente o motivo dessa mudança, mas ela não tá querendo admitir, não tá querendo ver, tá? Porque eu sinto que ela pode ter um pouco de culpa aqui no cartório, ou total culpa, digamos assim. Então ela tá nessa brincadeira, entre aspas, mental aqui, em que ela finge que não sabe o que foi e fica ali tentando entender, tá? Mas no fundo, eu acredito que essa pessoa entenda. Entenda sim. Porque a gente tem aqui uma energia do louco com o 8 de ouros, que é uma pessoa querendo se esforçar, sabe? Se dedicar, se mostrar ali esforçada. Então eu sinto que tem uma energia de alguém que já entende, no fundo, que ela tem uma responsabilidade nessa situação aqui, tá? E que ela deve, como se fosse, aparecer aí para fazer as coisas direito, para se esforçar, demonstrar para você ali uma mudança, um interesse, uma dedicação, um esforço, seja o que for, tá? Vamos entender aqui os pensamentos das últimas horas dessa pessoa, ver se o Panta tem algo mais a dizer. Ó, me parece que essa pessoa que pensa, né, ó, tá vendo? Ela não quer, ela gosta de você. Ela quer um recomeço, ela quer um começo, ou então ela quer que volte a ser como era antes. Ela quer essa sensação de que as coisas estão que vocês estão conectados e que as coisas estão evoluindo. Tem uma pessoa aqui que tem um desejo, né, de manter você na vida dela, porque ela entende ou ela acha que entende o quanto você é importante. Mas ó, tá vendo? A carta da morte, eu sinto que houve uma quebra aqui, de alguma forma, ou na confiança, no sentimento, na conexão, e eu sinto que você mostrou essa mudança para ela. Tá? E é isso que ela tá se questionando, ó, a carta da hesitação, mas ela não finge que não entende, né? Ou ela não entende muito bem, pode ter sido inesperado aqui para essa pessoa, mas como eu falei, no fundo, eu acredito que ela sabe sim exatamente o que aconteceu, tá? E ela aqui parece estar chegando à conclusão, né, de que, ou vai chegar, tá chegando ou vai chegar à conclusão de que ela tem sim um papel nessa situação e que se ela quiser modificar ali, essa energia entre vocês, ela vai ter que agir um pouquinho aí, vai ter que se esforçar, tá? Vamos lá, sentimentos aqui para vocês, sentimentos dessa pessoa com você nas últimas horas. Vou usar o tarô vice-versa, mas se eu virar a carta, gente, não altera a minha forma de ler, porque eu não leio as cartas em reversa, a minha leitura é usando as cartas, mas também intuitiva, tá? Então, o sentido da carta sempre se pede pela minha intuição. Ok, vamos lá. Sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas. 8 de espadas. 7 de ouros. Estrela. Pajem de copas. Pajem de ouros. Morte. Aqui, enquanto eu vou colocando, eu vou falando, né? Aqui a gente já começa com 8 de espadas, que é a cartinha ali meio que do medo, a cartinha de você estar tentando se segurar, controlar a situação,
tá? Então, essa pessoa aqui, ela pode também se sentir um pouco de mãos atadas. De repente, alguns de vocês podem ter bloqueado essa pessoa, pode não ter dado muito espaço para ela fazer muita coisa, então ela pode estar se sentindo assim, como se tivesse de mãos atadas numa situação em que ela não tá entendendo, entre aspas, muito bem, né? Então ela não sabe muito bem como agir, ela pode se sentir um pouco perdida, tá? Aqui. Ela pode ter aquela sensação de que, sim, e agora, o que eu faço? Eu não sei nem o que houve direito, como é que eu vou agir aqui? Como é que eu vou consertar isso se eu não sei exatamente o que fazer, como fazer, tá? Então pode ter essa sensação de medo com a pessoa se sentindo perdida e um pouco sem confusa, vamos dizer assim. Ó, 4 de ouros, né? A cartinha que me lembra essa questão de você querer manter o apego, tá? Não querer abrir mão de alguma coisa. Então aqui com o diabo, gente, essa pessoa pode ser o tipo que tem uma certa dificuldade de admitir erros, assumir responsabilidades, tá? Eu sinto que tem uma energiazinha assim de alguém que faz isso como uma forma de se proteger, né? De não querer admitir ali que ela pode ter sido egoísta, que pode ter agido de uma certa forma, que não foi muito bacana e etc, sabe? Mas ela tem aqui pensado muito sobre isso. Só que para alguns eu sinto que essa pessoa pode estar se fazendo de vítima, né? Pode estar ali se colocando, como eu falei, ela sabe exatamente o que aconteceu, o motivo pode estar entender que tem responsabilidade nisso, mas ela é craque em se transformar na vítima no sentido de tipo assim, ah, mas também, sabe? Aquela coisa, ah, mas também, ah, mas essa pessoa também agia assim, entende? A pessoa tenta se colocar assim, evitar a responsabilidade tentando meio que jogar também um pouco de responsabilidade pro outro, tá? Sinto que essa pessoa nesse momento pode estar fazendo esse exercício mental. Aí, aqui tem uma frustração, né? Uma espera. Essa pessoa pode estar frustrada, esperando aí alguma atitude do seu lado, algum tipo de demonstração que não tá vindo e por isso tá gerando essa reflexão toda aqui. Tem uma frustração definitivamente. Mas tem também aqui uma vontade, né, de, como eu falei, voltar às coisas como eram antes, se reconciliar, se entender, sabe? Conversar, tentar ajustar a situação, entender o que houve. De fato, tem aqui uma vontade. A gente tem a estrela e a temperança. As duas cartas falam de reconciliação, de equilíbrio, né? De você conseguir ali conversar e se entender, tá? Aqui, esperança de que as coisas funcionem, se curem entre vocês. Tem aqui uma pessoa, ela gosta de você, sim, pode ser um pouco imatura, tá? Página de copas com a lua me dá uma sensação de uma pessoa meio dramática, uma pessoa que pode ser ali um pouco infantil, entre aspas, tá, gente? Mas, mais uma vez, eu sinto essa questão, pode estar atrelada a essa questão da pessoa se colocar um pouco na posição de vítima. Gosta de você, gosta, mas pode ali meio que usar um vitimismozinho para se fazer sabe? Tipo, ah, eu não tenho a culpa totalmente, sabe? Mas ela gosta de você, que tem um crush, né? Intenso por você, tem uma pessoa que gosta, que tem um interesse grande aqui em você, tá? Só que me parece que ela tem uma dificuldade de interpretar e lidar com sentimentos, principalmente com responsabilidades, tá? Assumir responsabilidade dos próprios erros e tal. Aqui, né, ó, tá vendo? Essa pessoa parece estar tendo uma dificuldade de entender a situação, o que fazer, como agir, como responder a essa mudança, etc. Ela tá sentindo uma dificuldade nisso, mais uma vez saindo um pajem aqui, né? Um pajem de ouros. Então eu sinto que realmente essa pessoa pode ter ser um pouquinho imatura emocionalmente falando, tá? E eu sinto que essa pessoa ela não tá pronta aqui, não, para encerrar essa situação de vocês. É como se ela quisesse ainda resgatar, assim, ter que, sabe, tá disposta para fazer o esforço que ela precisar fazer, mas ao mesmo tempo ela não sabe o que fazer. A sensação que eu tenho é essa. Ok, eu quero consertar, eu quero me entender com essa pessoa, eu quero entender o que houve, eu quero entender, mas eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. Eu sinto aqui uma energia como se fosse um adolescente pedindo conselho
pros pais, pro irmão mais velho, irmã e tal. Tipo, o que que eu faço nessas... Aconteceu isso, isso e isso, mas eu tô confusa, não sei o que fazer, não tô entendendo nada, me ajuda? O que que eu faço? A sensação que eu tô é essa daqui, tá? Me ajuda a achar ali a forma de agir? Eu não sei o que eu faço. A sensação que eu tô é essa, assim, intuitivamente falando, é essa, tá? Vamos ver o que que o Panta fala. E eu sinto que o macaco tá falando, trazendo essa energia também de jovialidade, sabe? Mas um sentido mais emocional. Uma pessoa que pode levar as coisas muito na brincadeira, de repente, ou de uma maneira muito leve, assim. Às vezes, quando a situação fica um pouco mais séria, ela pode ficar perdida um pouco, sabe? Ok. Sentimentos dessa pessoa por você nas últimas horas. Ó, responsável, confirmação. Ela pode estar buscando aqui, ó, uma certa, ou tá sentindo falta de confirmações, ou sabe quando você fica dando reforço positivo. E eu sinto que você pode ter parado de fazer coisas que você fazia antes, por exemplo, para que essa pessoa, que sempre deixava essa pessoa saber que você estava ali, que você gostava, que você estava afim, né? E você pode ter parado de fazer. E eu sinto que ela pode estar, agora que não tem esse feedback positivo, vamos dizer assim, ou que você não tá dando o caminho das pedras para ela tá perdida, tá? A sensação que eu tenho é essa. Ó, aqui pode ter. Essa pessoa, gente, eu sinto que essa pessoa tá perdidinha, assim, sem entender muita coisa. Ela tá se sentindo mal com isso. Ela pode estar pensando um bocado de besteira aqui também, tá? Pensando como se tivesse, se você estivesse escondendo alguma coisa. Eu sinto que ela não, ela olha para a situação ou para você e não tá entendendo aqui, né, o que mudou, o que que aconteceu, o que que tá rolando, sabe? Isso tá deixando ela bem mal. E ela pode achar que tá surgindo outra pessoa, pode estar uma energia aqui de insegurança pairando total. Olha só, pode estar com raiva, né? Até aqui chateada. Mas tem uma energiazinha assim, de que ao invés de tentar entender, assumir a culpa e tal, ela transfere, sabe? Pode transferir, pode ficar frustrada com você por não estar entendendo a situação. Tem uma energiazinha assim. Mas tem um sentimentozinho de confusão aqui que tá causando essa frustração, essa raiva, essa sensação assim ruim, né, nessa pessoa aqui, tá? Então me contem aí realmente se vocês mudaram, fizeram alguma coisa, porque aqui tem uma energia desse tipo aqui. Sinto que é como se fosse um adolescente perdido aí, pedindo conselho. O que que eu faço? Eu não tô entendendo nada, sabe? Tipo assim, essa pessoa mudou do nada, ou então começou a agir assim, ou disse não sei o quê. Eu tô tentando entender aqui o que que significa isso, sabe? Tipo, a energia que eu tenho é essa. Aquário, Capricórnio, Touro, signos de confirmação Sol ascendente, tá? Gêmeos, seu ou dessa pessoa. Libra, Peixes. Letras. Se não tiver ressoado com você, dá uma olhadinha na opção número 1, tá? R, Z. Gente, talvez eu pensei que essa pessoa nem seja sempre emocionalmente matura ou em todos os quesitos. Agora ela tá sendo, tá? Nesse momento, ela tá sendo emocionalmente matura, mas pode ser momento, coisa de momento, né? Às vezes, em certas situações, a gente age assim, depois pensa um pouco e pensa, não, tem razão, tá? Então, lembre-se que a gente tá falando das últimas horas. Ela pode estar sendo emocionalmente matura. Tá, RZSNO ou C, K, M, U e a última I, tá? Então é isso que eu vejo para vocês desse grupo número 2. Se não ressoou, grupo 1. Se ressoou, comenta aí embaixo, me conta. Deixa seu like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!